Queria saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém. Que bom. Estão bem acordados, despertos. E eu espero que o coração esteja preparado para receber boas notícias, né? Eu fiquei feliz porque o tema que me atribuíram é boas notícias, porque as más notícias foram dadas pelo pastor da igreja, se não me engano, né? Então, má notícia com ele. Deixa para o missionário falar de boas notícias, né? De fato, né, irmãos? Estamos precisando de boas notícias, né? Boas notícias, irmãos, elas têm o poder de impactar a nossa vida, de fazer alguma transformação de longo prazo. Um pedido de casamento, e que você aceita, claro, vai mudar a sua vida para o resto dela, né? Às vezes, uma promoção no trabalho, uma guinada na carreira, vai ter efeitos e impactos, talvez, para o restante da sua vida. Eu lembro-me Dei e eu estávamos recém-casados, morávamos em Blumenau, fazíamos lá o nosso estágio pastoral. E primeiros meses de casado, tivemos uma grande surpresa, provavelmente ela estava grávida. Então, fizemos o exame, e um dia eu fui, então, no dia seguinte, buscar o resultado no laboratório. E nós morávamos assim um pouco fora da cidade, num apartamentinho muito gostoso. Peguei a minha Caloi 10, né? Correndo, porque eu estava na expectativa, porque eu queria saber o resultado do exame, né? Peguei o papel, voltei, na volta, perdi o exame no caminho. Estava meio, né? Marinheiro de primeira viagem, tudo é muito assim, hiper, super, mega emocionante. Cheguei em casa, cadê o resultado? Não achei. Voltei para procurar, achei na rua, tinha um caminhão tinha passado em cima do resultado e ficou a marca do pneu do caminhão. Mas aquele resultado, irmãos, foi uma boa notícia. Nós iríamos ser pais. Vocês viram o Jonathan, que tem 34, né? 35 anos. Até hoje, o impacto daquela boa notícia nos acompanha, nos abençoa, irmãos. Então, hoje nós queremos falar de uma notícia, uma boa notícia, que é a que causa o maior impacto nas nossas vidas, que vai além da nossa vida terrena, da nossa vida limitada aqui, ela vai até a eternidade. Eu acho que vocês já entraram nos aspectos introdutórios da carta de Romanos, então eu vou, em parte, saltar essas informações, mas eu só queria rapidamente fazer uma pergunta. Será que Romanos é uma carta doutrinária, teológica, ou é uma carta missionária, na verdade? Missionário só sabe falar de missões, né, irmãos? Não só, mas não há como fugir. É o tema bíblico de Gênesis e Apocalipse, né? Eu diria que a carta aos Romanos é as duas coisas. Ela é, para muitos comentaristas, um tratado teológico, um resumo do evangelho que Paulo ensinava e pregava. Então ele escreveu essa carta lá para os irmãos de Roma, porque ele queria se apresentar mais formalmente aos irmãos, ele nunca tinha estado com aqueles irmãos, e preparar aquela comunidade para quando ele fosse visitar os irmãos. Paulo estava escrevendo isso aqui, provavelmente de Corinto, final da sua terceira viagem missionária, e já estava olhando para os outros campos, e para onde eu vou agora? Vou para a Espanha. Então o propósito de Paulo aqui era também missionário, preparar aquela igreja de Roma para enviá-lo para a Espanha, para uma outra frente ministerial. E é assim que funciona, irmãos. Deus trabalha através da igreja, o seu povo. Então ela tem esse propósito missionário no seu bojo. Então não podemos desconsiderar, não podemos perder de vista. Então a boa notícia de hoje começa, irmãos, em primeiro lugar, eu queria dividir isso em 3 partes, né? Paulo, no capítulo 3, vocês têm o texto no boletim, capítulo 3, versos 21 até 31, nós vamos ler, 3, 21. Eu vou ler a minha versão, que é a revista atualizada. Você pode acompanhar a revista atualizada ou a NVI no boletim. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça agora, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, acabou. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, e essa é a conclusão do capítulo 3, de 1 a 3 de Paulo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé, já que salvação é pela fé e não pelas obras da lei. A lei não tem mais serventia nenhuma? Não, de modo nenhum. Antes confirmamos a lei. É um texto longo, mas nós vamos ter que ficar só com o essencial, irmãos. Após Paulo colocar todo mundo sob a justa condenação de Deus, que esta foi a má notícia da semana passada, né? Como é que poderia o homem condenado aos olhos de Deus se tornar justo e aceito aos olhos de Deus? Então Paulo chega agora ao âmago da sua mensagem, oferecendo aqui o caminho de Deus para a aceitação do homem na sua presença, ou para a salvação. Então já havia ficado aqui claríssimo, irmãos. O homem não pode ser justificado por meio de obediência à lei do Senhor. Porque a lei, ela faz o quê? Ela apenas realça, ela confirma o nosso pecado. Nós somos incapazes, humanamente falando, de agradar a Deus pela obediência dos 10 mandamentos. Não há ninguém, não há um homem sequer que consiga fazer isso. Porém, Deus oferece salvação através da obra maravilhosa do seu Filho Jesus. Então, Paulo explica aqui que a morte de Cristo é a base da nossa salvação. A morte de Cristo é a base. A causa, o motivo pelo qual Deus nos salva é a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. É por isso que nós somos salvos. Mas Ele também estabeleceu um meio, um único meio de termos acesso a este presente da salvação é pela fé. Então esse é o resumo, o esboço aqui, a base da salvação, o motivo da salvação e o meio da salvação. Então nós vamos começar falando com a morte de Cristo como a base da nossa salvação. Paulo fala aqui pelo menos 3 vezes, agora Deus manifestou a sua justiça. No passado, ele na sua misericórdia foi aguentando, tolerando o pecado dos homens. Não é que Deus nunca condenou o pecado. Dilúvio, irmãos, foi um juízo de Deus. Só sobraram 8 pessoas no mundo. Mas todos os pecados da humanidade foram que, por assim dizer, sendo colocados no prego do fiado. Tem alguns que talvez lembrem dessa história, né? A merceariazinha da esquina que tinha lá um lugarzinho onde você comprava fiado, assinava a notinha e o dono colocava lá no prego do fiado. O dia que você ia lá e pagava, ele retirava todas as suas notinhas e te entregava, dívida paga. Então Deus foi colocando no prego do fiado os pecados de toda a humanidade. E agora, quando chegou a plenitude do tempo que Ele enviou o seu Filho, Ele foi lá, o Filho pagou toda a dívida está quitada. É esta a manifestação da justiça de Deus em Cristo, irmãos. A questão aqui é como é que Deus lida com o pecado do homem. Ele não vai condenar o homem? Vai. Mas a condenação que era para ser nossa, Ele lança sobre o seu Filho. Então, a base da nossa salvação, irmãos, é sempre e unicamente a morte sacrificial de Cristo em nosso lugar. É com base nisso que nós somos declarados sem culpa.
e ainda recebemos no pacote a justiça de Cristo. Imagine que você tem uma dívida que foi sendo acumulada ao longo dos anos e chega a um ponto e você diz, olha, eu estou falido. Eu posso trabalhar o resto da vida. Eu não vou conseguir pagar a minha dívida ou do cartão de crédito, ou com o banco, ou com a agiota. Mas aí acontece uma coisa que você não contava e não esperava. Alguém vai lá no banco e diz, olha, eu conheço aquele fulano, assim, sim, ele está com uma dívida grande aqui, tá. Então, pois bem, eu vou pagar a dívida dele. Toda a dívida. E a pessoa então paga e zera a sua dívida. E aí o gerente do banco liga para você, olha rapaz, aconteceu uma coisa aqui, vem aqui, eu preciso te contar uma história, um milagre, né? O gerente de banco geralmente não acredita em milagre, né? Mas Deus faz. Especialmente esse de multiplicação, subtração, né? E então você chega lá, o gerente diz, olha, alguém veio e pagou toda a sua dívida, você não deve nada. Mas como assim? Alguém fez isso? Quem é? Bem, segredo. Aqui no caso não é segredo, né? Deus manifestou agora a sua justiça em Cristo. Mas Deus, aquele homem fez mais. Essa é a primeira parte da notícia, né? A sua dívida foi paga. Você não é mais um devedor. Você pode sair dessa porta do banco hoje dizendo, eu não devo mais nada para o banco nem para ninguém. Eu não estou mais no Serasa, no Ceproc, seja lá o que for. Meu nome agora está limpo diante dos homens. Mas aí o gerente diz, mas tem uma segunda parte da notícia. Ele não apenas pagou a sua dívida, ele fez um depósito aqui que você tem recursos para viver o resto da sua vida. Irmãos, esta é a figura, a imagem da justificação. Deus pegou todas as nossas dívidas, aquelas do prego, né? Pagou todas, disse, você agora é declarado sem culpa. A ideia de justificação é um termo legal de tribunal, do direito, de declarar um condenado agora inocente, sem culpa, ele sai livre. Mas não é apenas declarar sem culpa, é atribuir a esta pessoa uma justiça que ela não tinha. Ele recebe agora uma nova justiça, uma nova retidão, um novo caráter e uma nova maneira de viver. Não no seu poder, mas a justiça do próprio Senhor Jesus. Quando nós cremos, irmãos, nós recebemos as duas coisas do Senhor Jesus. A primeira é o perdão, a purificação dos nossos pecados. A dívida é toda paga. Segundo, irmãos, Jesus que viveu uma vida perfeita, Jesus que cumpriu a lei de Deus, Ele transfere a nós a sua justiça. É como se você tirasse uma roupa toda suja, e Jesus agora então também, além de tirar essa roupa suja, Ele lhe dá a capa dele, da justiça dele. E você veste agora a justiça de Cristo. O padrão de vida que Jesus viveu, que agradou o Pai, que nós não conseguiríamos jamais, Ele nos deu. É só assim que Deus pode nos aceitar na sua presença. Se nós não fôssemos justificados, irmãos, dos nossos pecados, não haveria possibilidade de comunhão com o Pai. Paulo usa aqui o termo da justificação, da justiça de Deus, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Ele usa aqui a ideia, a explicação do termo redenção, é a ideia a figura de uma libertação de escravos, um mercado de escravos, onde alguém vai lá e compra um escravo e dá a ele a alforria, a libertação. Paga-se o preço da libertação da pessoa. E este é o preço, irmãos, que Jesus pagou por nós. Ele disse, eu vim para salvar, não para ser servido, mas para servir e resgatar. É a palavra, a ideia de redenção, de resgate. Resgatar muitos. Nós fomos purificados pelo precioso sangue de Jesus. O preço que Jesus pagou para a nossa redenção é o seu próprio sangue, a sua própria vida. E Paulo continua, então ele chega aqui no âmago da questão. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus pega condenados e os transforma em justificados, e livres, e aceites na sua presença? Ele diz que Deus faz isso através do sangue de Jesus, a quem Jesus, Deus,
Deus propôs ao seu Filho, Jesus, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então Paulo explica agora como é que a nossa redenção, irmãos, ela foi alcançada, conquistada pela propiciação. A propiciação, como os outros termos ligados à salvação, tem as suas ideias, a sua origem no Antigo Testamento. Por isso, irmãos, nós não conseguimos interpretar o Novo Testamento adequadamente se não conhecermos o Antigo. A Bíblia é um livro só, uma mensagem só. O Novo interpreta o Antigo. Então nós temos que voltar ao Antigo. A ideia de propiciação, havia um dia específico. Deus havia ensinado o seu povo, eu quero que vocês façam isso, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da purificação que Deus proporcionava a todo o seu povo. Então, aquele dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas ele tinha que entrar levando o sacrifício de um animal, primeiro para purificar os seus próprios pecados, porque o sacerdote era pecador. E segundo, para a purificação do povo, dos pecados de todo o povo de Deus. Então ele entrava lá, tinha lá dentro do Santo dos Santos aquele espaço mais separado e inacessível ao povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, tinha a Arca da Aliança e um objeto de ouro batido, 4 pés, 2 varas e 2 querubins, 1,50 m, 60 por talvez 40, 50 centímetros de largura. Nas extremidades, aqueles querubins de ouro com as asas abertas, se tocando em cima, os querubins olhando para a tampa da arca. A tampa da arca era o local onde o sacerdote aspergia ali, com aquelas folhas de sopo, o sangue do animal sacrificado. Era ali que Deus aceitava aquele sangue em substituição à morte ou à condenação das pessoas, do seu povo. Era ali que Deus se tornava propício ou favorável ao seu povo. Era ali a tampa do propiciatório que se expiava a culpa e aplacava-se a ira. A ideia de propiciação é tornar alguém que está irado e com razão, e por isso está irado, tem uma atitude justa de condenar o outro, de rejeitar o outro, mas de agora torná-lo aceitável. E é isso que Deus faz através do sangue de Jesus. Quando Deus aceitava aquele pagamento, que era um pagamento temporário, era pendurar a fatura no prego, mas era assim que Deus havia instituído, porque estava já olhando sempre para a vinda do Messias, mas ali que Deus se tornava então favorável ao seu povo. Os pecados eram condenados. Deus não iria mais castigar o seu povo. Embaixo da tampa do propiciatório, ou dentro da caixa da arca, uma das coisas que tinha lá dentro eram as tábuas da lei. Interessante, né? As tábuas da lei e em cima o propiciatório. Então era como se aquela lei que estava ali e que antes era capaz de condenar todos os filhos de Deus, quando o sangue era oferecido e o pecado era propiciado, então agora a lei não tinha mais o poder de condenar os filhos de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus, a justa ira de Deus havia sido aplacada. A sua justiça havia sido satisfeita. Foi isso, irmãos, que Deus fez através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Cristo recebeu, irmãos, toda a ira de Deus sobre si mesmo. O santo, o justo, o perfeito Filho de Deus, que não conheceu o pecado, ele não se tornou pecador, mas ele tomou sobre si a culpa de todos os nossos pecados. E agora Deus, então, olha para nós com um olhar favorável, de acolhimento, de aceitação. E isto, irmãos, é um grande milagre.
O próprio Deus ofereceu o seu Filho, que deu a sua vida, abriu-nos o caminho que nos livra da ira de Deus. Então aquela ira, capítulos 1, 2 e 3, que Deus colocou todo mundo debaixo da condenação e da sua justa ira, aquela ira tem uma possibilidade de ser retirada. O propiciatório está oculto, lá escondidinho, lá dentro no Santo dos Santos. Mas agora está visível aos olhos de todos, irmãos. Porque Cristo rasgou o véu que nos separava do Santo dos Santos, ou da presença constante de Deus. Jesus, então, agora pode nos levar à comunhão direta com Deus. Porque a ira que Deus tinha sobre nós, ela foi removida. Totalmente removida, irmãos. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo feliz. Porque Deus, o próprio Deus, tomou sobre si esta responsabilidade de nos justificar, de nos redimir, de nos tornar aceitáveis aos seus olhos. Até aqui nós vimos, irmãos, que o sangue de Cristo, através do sangue de Cristo, Deus nos declara justos, paga o preço da nossa libertação e nos livra da sua ira. A obra de Cristo, portanto, é a base da nossa salvação. O segundo aspecto, com relação à salvação, à justificação, o próprio texto vai evoluindo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso é quase redundância. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 27. Onde é que está o motivo de orgulho, então? Se nós somos declarados justificados, se Deus propiciou a culpa do nosso pecado, quem pode se orgulhar e dizer, olha, eu consegui? Não tem ninguém. Foi de todo excluída das leis, das obras? Não. Nem da lei, nem das obras, mas da graça. Pela lei da fé. A salvação, irmãos, e este é um princípio muito caro, a Bíblia toda, mas especialmente a Reforma, ela é inteiramente pela graça de Deus. É uma graça generosa, é uma graça que poderíamos dizer de extravagante, é Deus movido pelo seu amor e pela sua compaixão para com a sua criatura caída, mas ela exalta o doador. E coloca o receptor, todos nós, na posição de um humilde receptor. Os cristãos, irmãos, deveriam ser o povo mais humilde da face da terra. Porque nós recebemos uma coisa que... O que nós merecíamos, nós não recebemos. E o que não merecíamos, nós recebemos. Nem a condenação foi lançada sobre Jesus, e nem a condição agora de uma comunhão restaurada com o nosso Deus. Nós não merecíamos nada disso, irmãos. Ninguém merecia. Tudo que Deus nos dá é com base na sua graça através da obra do seu Filho. Uma oração que nós fazemos a Deus e dizemos, em nome de Jesus eu estou orando, eu não estou diante de Deus em meu nome. Eu só chego diante de Deus e o chamo de Pai, porque Jesus Cristo pagou a nossa culpa e nos introduziu na presença do próprio Deus. Falar com Deus na oração, irmãos, é graça, não é mérito. A salvação, irmãos, oferecida por Deus, na salvação que Ele oferece, não há lugar para a glória do homem. Ela é obra de Deus do começo ao fim. É Deus quem nos atrai amorosamente. É Deus quem, pelo seu Espírito, nos convence. Eu sou pecador, eu estou perdido. É Deus, pelo seu poder, que nos faz nascer de novo. É Deus, pelo seu poder, que nos guarda na fé. Como diz 1 Pedro, capítulo 1. Guardados pelo poder de Deus, nós vamos chegar à vida eterna, irmãos. Não somos nós que somos fortes espiritualmente, não sou eu que sou um homem, uma mulher, seja lá quem for, muito maduro na fé, eu não cometo mais aquele tipo de pecado. Não tem nada a ver com isso, irmãos. A salvação, irmãos, é do começo ao fim uma obra de Deus em nossas vidas. Por isso, irmãos, não há motivo para orgulho de quem eu sou, de quem eu me tornei, da maneira que eu vivo. É tudo, irmãos, absolutamente tudo, pela graça de Deus. Irmãos, um crente orgulhoso é uma contradição de termos.
E a compreensão de que nós fomos salvos, irmãos, pela misericórdia de Deus, deveria produzir em nós uma compaixão para com o próximo, para com o pecado do meu irmão, da minha irmã e de qualquer pessoa, os erros dos outros, porque nós sabemos, irmãos, como filhos de Deus, muito nos foi perdoado. Então, com base nesse perdão, nessa justiça a mim atribuída, os pecados foram todos perdoados, que nós recebemos pela graça de Deus, irmãos, nós devemos então nos relacionar com os nossos irmãos e estender a eles a mesma graça. E nos relacionar, conviver, talvez até com aquelas pessoas que na nossa classificação enquadrariam na categoria de grandes pecadores. Esses aí, né? Na época de Jesus tinha essa turma, não tinha? Chamaram inclusive Jesus de amigo dos pecadores, glutão, todas essas coisas aí, né? Essa atitude, irmãos, ela é muito bem exemplificada em dois textos do Antigo Testamento, mas também Novo Testamento. Um é a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, que vão orar. O fariseu chega lá, bate no peito, é um homem cheio da sua justiça, da justiça humana. Eu faço isso, eu obedeço aquilo, faço aquilo, então eu mereço de Deus o favor, a bênção. Eu conquisto as bênçãos de Deus pelo meu comportamento, pela minha ética, pela minha conduta cristã. E Deus diz, amigo, você está errado. Saiu de lá condenado. O contraponto era o publicano, o considerado um homem de grande pecado. Chega lá, não tem coragem de levantar os seus olhos e olhar a Deus, orar assim. O judeu orava assim. Ele chega lá, cabisbaixo, bate a mão no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este saiu justificado. O outro texto é o filho pródigo. Não é o filho que volta. É o filho que estava em casa, mas estava morto e continuou morto. Aquele filho nunca havia entendido o conceito de graça. Estudem bem essa parábola, é uma parábola muito rica, de muito ensinamento, especialmente essa questão da graça de Deus. Então, irmãos, o que nós somos, o que nós temos, o que nós recebemos de Deus, não é pelo nosso mérito. É absolutamente pela graça de Deus. A base da nossa salvação é sempre a morte sacrificial de Jesus. A graça é a causa de Deus nos salvar. E, finalmente, chegamos ao meio. Deus estabelece a fé, irmãos, como meio de o homem ser salvo. A salvação, ela é recebida mediante a fé. Paulo diz isso nesse trecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. É um martelo batendo no mesmo prego. Salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus, na confiança da obra salvadora de Jesus Cristo, irmãos. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. A fé, irmãos, não é o que nos salva. Não, eu sou salvo pela fé. Sim e não. Está certo e está errado. Está certo porque ela é um instrumento através do qual nós recebemos a salvação. Mas o que nos salva não é a fé. O que nos salva é a obra de Jesus, irmãos. Quando você usa a ideia de fé, no Novo Testamento especialmente, ela sempre é usada como uma preposição eistó, ou seja, ela sempre aponta uma direção. Eu creio, eu confio, eu tenho fé em alguém ou em alguma coisa. A fé, então, é um meio para um alvo, para chegar a um alvo. E, no caso da nossa fé, da fé salvadora, é exatamente isso. É aquela confiança total, segura, completa. Eu só sou salvo porque Jesus Cristo morreu e pagou toda a minha dívida. É como se uma mão vazia se estendesse para receber a salvação. E aí tomar a posse de tudo aquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Nós chamamos isso de fé salvadora. Esse conceito foi mais elaborado por aquela metodologia de evangelismo conhecida como evangelismo explosivo. Quem fez vai lembrar desses conceitos. Então a fé não é confiança
religiosa, na minha performance religiosa, numa obra que eu possa fazer com capacidade, então, de agradar a Deus, de merecer a salvação, porque eu vou à igreja, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas contribuições, ou seja, eu cumpro tudo direitinho. Não existe quem cumpre tudo direitinho, irmãos. Isso não é fé em Cristo, isso é fé na sua própria capacidade de salvar-se. Não é uma fé intelectual, aquela que acredita em Deus, Deus é bom, e no fim tudo vai dar certo, né? Deus vai dar um jeito de livrar a cara de todo mundo, porque Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, Ele não vai condenar ninguém. Esse é desvirtuar, na verdade, o caráter de Deus, irmãos. Não é uma fé do tipo pronto-socorro. Eu creio no milagre que Deus tem para a minha vida. Não, eu creio. E vai buscar Deus aí só procurando um milagre, né? Como se Deus fosse uma espécie de caixa eletrônico que você saca dinheiro. Vai lá, aperta os botões, né, e tira dinheiro. A gente precisa de uma coisa, vai lá e pede e Deus dá. Como se fosse sempre uma troca, né? Irmãos, isso não é fé salvadora. Isso é uma fé utilitarista. Você usa Deus para receber o que você quer e os seus benefícios pessoais. Não é por aí. A fé salvadora, irmãos, é a certeza de que Deus de fato perdoou todos os meus pecados e me declarou sem culpa. Aceito na presença de Deus. E agora eu tenho um relacionamento vivo, seguro e eterno com Deus, porque Ele não está baseado na minha própria capacidade de me salvar, mas está baseado no caráter de Deus, nas promessas de Deus, em quem Deus é. Ele diz: eu vou te salvar e eu vou te salvar. Tudo isso, irmãos, é graça. Do começo ao fim, é graça. Se você é um irmão, uma irmã fiel a Deus, irmãos, não comece a pensar que você já está num nível, né, acima dos outros, que é melhor do que os outros. Isso é graça de Deus, irmãos. Na obra, na vida de todos nós. Estou na conclusão, irmãos. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, com base na obra de Cristo, por meio da fé. Qual, afinal, é a boa notícia? A boa notícia, irmãos, é que Deus, o Deus santo, justo e perfeito, Ele condena os pecados dos pecadores na vida do seu Filho. E nós saímos livres, perdoados. Através da gloriosa redenção em Cristo, que nos é oferecida gratuitamente. Não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é pagão. Da perspectiva de Paulo, ele explicando. O meio para a salvação, seja do judeu, seja do gentil, é o mesmo. Só há um caminho que nos leva à presença de Deus. O Senhor Jesus e a fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus, irmãos. E é oferecida gratuitamente a todos, mas só pode ser recebida pela fé. Irmãos, esta é a melhor notícia do mundo, do universo. Ela não apenas muda a nossa vida nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Ela já muda aqui. Mas ela mudará o nosso destino eterno, para onde nós vamos daqui a pouco. Pensando em algumas aplicações, irmãos, dessa palavra. A nossa salvação é pela graça mediante a fé. Nós precisamos parar, fazer aquela pausa como vimos antes, né? E pensar, refletir. Você pessoalmente, de fato, crê que é salvo ou será salvo pela obra de Cristo Jesus? Você crê em Jesus como o Salvador? A sua fé está baseada, assentada, construída, sustentada na rocha que é Jesus e na obra que Ele fez em seu lugar. Ou você, não, eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu preciso das coisas, eu vou a Deus, né, buscar ajuda na hora do sufoco, como se Ele fosse uma espécie de curandeiro ou mágico. Ou é uma fé intelectual.
você conhece verdades da Bíblia, você sabe que ela diz a verdade, mas essa verdade nunca passou a ser efetivamente a sua convicção íntima a ponto de dizer, Senhor, eu me submeto a esta verdade. Eu coloco a minha vida debaixo desta autoridade que é a tua palavra, a tua voz. Há necessidade, irmãos, de termos fé, não na fé, mas a fé precisa estar solidamente sob Jesus Cristo. Segundo, a salvação, irmãos, pela graça, ela produz, ou deve produzir, um coração humilde, um coração agradecido. Então, irmãos, antes de conhecermos realmente o perdão, a graça, a justificação, a propiciação do Senhor Jesus, nós queríamos, agradar a Deus do nosso jeito, pelas práticas, às vezes, de boas obras, por alguma conduta moral que nós achássemos aceitável a Deus e que garantiria alguma bênção na eternidade, na presença de Deus. Então o objetivo era obedecer a lei para tentar conseguir a minha salvação. Agora é o contrário. Nós já recebemos a salvação pela graça. Então agora o meu desejo de agradar a Deus não é para conseguir alguma coisa no céu, mas é para expressar a minha gratidão, a minha devoção, a minha satisfação de servir a este Deus que tanto me amou e tanto fez para que eu pudesse ser reconciliado, ser salvo. A salvação pela graça, irmãos, produz paz no nosso coração. Vocês vão chegar no capítulo 5, primeiro versículo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Eu sei, eu posso olhar, por assim dizer, nos olhos do meu Senhor e não ficar com aquele medo da ira de Deus. Não, como é que eu vou encarar esse Deus? Eu estou cheio de pecado, eu luto com isso, eu luto com aquilo, não sei o quê, ou Deus está derramando a sua ira na minha vida, porque eu fiquei doente, porque eu tive um acidente, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus deve estar muito irado comigo. Irmãos, Deus não está mais irado com nenhum filho. Nenhuma filha. Por quê? Toda a ira já foi derramada sobre o Santo Jesus. O que Ele derrama sobre nós não é ira. A boa notícia traz no seu bojo, irmãos, o cuidado paternal de Deus. E isso inclui o que estudamos de manhã, na escola dominical. A disciplina pessoal, a disciplina da igreja sobre as nossas vidas. Porque Ele quer que nós sejamos filhos, que andemos no seu caminho, que desfrutemos das suas bênçãos. E para isso Ele precisa nos corrigir, irmãos. Mas é sempre movido pelo seu amor. Mesmo quando a mão pesada de Deus está sobre nós, irmãos, não é para descarregar a sua ira. É para estender a mão do Pai que quer restaurar o Filho. A santa, gloriosa, bendita comunhão com Ele. Que é a melhor coisa da nossa vida, irmãos. Então não imagine que qualquer coisa que aconteça é porque Deus está irado comigo, está despejando aqui a sua ira. Está errado, pensamento errado. Olha para a Bíblia. O que é que Deus diz? É isso que Ele diz, é isso que eu creio. Terceiro lugar, a boa notícia do Evangelho, irmãos, quando nós entendemos pela graça de Deus, quando recebemos pela graça de Deus esse grande presente, ela deve produzir em nós uma resposta de compromisso em anunciar esta boa notícia. Irmãos, uma boa notícia parece que ela tem um DNA já, um embutido, um programa interno que diz assim, essa notícia deve ser anunciada. Eu queria dizer para todos os meus amigos, familiares, eu vou ser pai, a Deila vai ser mãe, nós vamos ter um filho. Eu vou me casar, aleluia. Então, boas notícias, elas devem ser compartilhadas, irmãos. Se a salvação graciosa, grandiosa que Deus nos deu, pela sua graça, irmãos, é de fato uma grande e boa notícia para nós, não deveria ser difícil para nós partilharmos esta grande e boa notícia. No seu contexto de vida, no âmbito do trabalho, no convívio com os irmãos, e em pensar, não, lá mais longe, tem Moçambique, tem outros países da África, tem países da Ásia, tem situações de necessidade na Europa, irmãos.
Não era isso que estava movendo Paulo? Irmãos, eu já estive em Acaia, eu já estive em Macedônia, já estive na Ásia Menor, já plantamos igrejas lá, e a igreja está indo bem, os irmãos estão tocando a obra, mas irmãos, tem gente lá na Espanha, eles estão debaixo da ira de Deus, eles não receberam a boa notícia ainda. Irmãos, me enviem para lá, eu quero ir. Mas eu não vou sem a igreja. Ironicamente, a visita que Paulo queria fazer à igreja de Roma não aconteceu. Aconteceu, mas sendo levado numa galeia romana como preso. E ficou preso em Roma, aproximadamente 2 anos. E foi lá que ele teve contato maior com os irmãos de Roma, na condição de prisioneiro. Mas ele chegou lá. Depois foi solto, provavelmente chegou à Espanha. Mas ele queria, irmãos, levar esta boa notícia do Evangelho. Qual é o seu compromisso pessoal? Qual é o compromisso coletivo deste corpo de irmãos, esta igreja, com esta boa notícia, irmãos? Às vezes a gente se engaja com muito empenho, com muita paixão, e às vezes no meio do caminho, a gente vai arrefecendo, e vai perdendo de vista, essa boa notícia para de ter aquele brilho, para de ter aquele impacto, para de ter aquele sabor da experiência, da comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão com os meus irmãos, através da ceia do Senhor que vamos tomar daqui a pouco. E a gente vai se encolhendo, recuando, é pandemia, é coisa aqui, é coisa ali, irmãos. Nós sempre teremos situações e condições que vão tentar nos empurrar para fora da comunhão com o próprio Deus. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Faça uma pausa, repense. Qual é o nível de comprometimento que eu tenho de anunciar esta boa notícia? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer melhor? Sempre há algo mais e melhor que podemos fazer. Então, irmãos, Deila e eu estamos aqui hoje dizendo, irmãos, obrigado por terem ido conosco até Moçambique. Daqui a pouco voltamos, né? Nem estamos pedindo, olha, queremos passar lá para a Ásia, nos enviem para a Ásia. Nós não temos esse plano agora. Mas muito obrigado, irmãos, pelo vosso amor, pelo vosso compromisso missionário. Mas isso deve brotar, irmãos, desse presente grandioso que nós recebemos. Não só pelo peso da obrigação, não só pelo senso de culpa, não, se eu não fizer, eu estou mal. Não são bons motivadores. Esta é a oração, irmãos, que eu faço para mim. E esta oração também faço por esta igreja, que amamos e que também nos ama. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.